Olá, gente amiga, olá, povão, olá, família atípica. Quais os direitos que o autista tem na área dos empregos formais? Dos empregos formais pela CLT. Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, gente. Os autistas têm direito à adaptação e readaptação no mercado de trabalho, tem um sistema de garantias, para favorecer a colocação profissional da pessoa com TEA no mercado de trabalho, tanto nos concursos públicos quanto nas empresas privadas. Hoje, aqui nesse vídeo, eu pretendo falar só sobre a reserva de vagas nas empresas privadas. Como é que isso funciona? Quantas vagas são? O que precisa? É só oferecer a vaga e está valendo? Como é que é isso? Então, nós vamos dar uma aprofundada nesse assunto neste vídeo de hoje. É o seguinte, tem uma lei, essa lei é a Lei 8213 de 1991. É uma lei que já está aí com mais de 20 anos, quase 30 anos, E essa lei assegura a pessoa com TEA, com outras deficiências também, uma reserva de vagas no mercado privado. É para todas as empresas? Não. As empresas, a partir de certo número de funcionários, elas começam a ter o dever de contratar um percentual de pessoas com deficiência. A boa notícia para quem tem TEA, já que a deficiência sempre vai ter que guardar um grau de compatibilidade com a função que fosse exercida, é que muitos casos de transtorno do espectro autista são compatíveis e, às vezes até mais, são desejáveis para o exercício de determinadas funções. Então, essa lei, ela diz o seguinte, que as empresas que têm entre 100 e 200 empregados, elas têm que reservar 2% de vagas para pessoas com deficiência. 2%. Então, se ela tem 200 empregados, ela tem que contratar 4 com deficiência. E aí podem ser as mais variadas deficiências. Se a empresa tem entre 201 e 500 empregados, ela tem que reservar 3%. Então, supondo que ela tenha o máximo aí, tenha 500 empregados, 3%, ela vai ter que ter 15 funcionários com deficiência. Se ela tiver entre 501 e 1.000 empregados, ela tem que reservar 4%. Então, 4% de 1.000, você já tem aí 40 empregados, Então, a coisa já ganham essa comunidade de pessoas com deficiência trabalhando nas empresas privadas. À medida que elas vão ficando grandes, são comunidades bem representativas. Acima de 1.000 funcionários, se a empresa tiver mais de 1.000 funcionários, tem muitas empresas grandes no Brasil que tem mais que isso, ela tem que reservar 5% de vagas para pessoas com deficiência. E agora vem o mais importante, que não basta você contratar. Você tem que contratar, mas tem que inserir, tem que dar suporte a essa pessoa para ela ser mantida no emprego. E essas disposições estão na lei. Enquanto a Lei 8213 de 91 assegura um percentual de vagas dentro do mercado privado, entre as empresas privadas, a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, disciplina como vai ser a inserção das pessoas com deficiência dentro das empresas através dessas vagas. O artigo 37 da LBI diz o seguinte: constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. Então, gente, veja bem, quando a empresa vai contratar pessoas para colocar nesse percentual, conforme o número de empregados que ela tenha, de pessoas com deficiência, não basta ela simplesmente fazer a seleção e contratar. Ela tem que desenvolver, tem que pesquisar para saber quais são as tecnologias assistivas que estão à disposição daquela pessoa, de pessoas com aquela deficiência, para ela executar de maneira mais eficiente e digna o seu trabalho. Então, se você contratou uma pessoa com deficiência visual, você vai ter que ter os recursos auditivos que substituem a visão na recepção dos sinais, das informações que aquela pessoa precisa processar, sabe? Porque senão você contrata uma pessoa só para dizer que contratou, só para cumprir a lei, e a pessoa fica ali numa situação indigna, porque a empresa contrata, mas não dá as condições de trabalho. Por isso, os incisos do artigo 37 e também os parágrafos fazem disposições
sobre isso. O parágrafo único diz o seguinte: a colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes. O inciso 1. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo do trabalho. Então, você tem que priorizar quanto mais severa for a deficiência da pessoa. 2. Provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização dos recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho. Então, veja, a empresa tem que disponibilizar tecnologia e até pessoas, porque tem coisas, tem certos acolhimentos, certas facilidades, certas atenções que a pessoa com deficiência precisa no exercício da profissão, que não é resolvido por máquina. Às vezes precisa de uma pessoa, né? Um ser humano para poder ajudar. 3. Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada. Quer dizer, até isso você tem que levar em conta, você tem que respeitar o perfil daquela pessoa, né? Você não pode pegar uma pessoa com um perfil vocacional e colocar ela num estado de sofrimento executando uma outra tarefa que não tem nada a ver com o perfil vocacional dela. Então, a empresa, para atender a lei 8213 de 91, não basta ela contratar, ela tem que criar toda uma estrutura de seleção de pessoal, se possível até com uma empresa de consultoria especializada, para ela bem admitir e bem empregar essa mão de obra especial que a lei determina que ela tem que contratar a partir de determinado número de empregados. Oferta de aconselhamento e apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais. Aí, tá, aqui cria-se também uma obrigação de a empresa que vai contratar pessoas nessas cotas fazer campanhas de informação dentro da empresa, porque esses funcionários com deficiência, eles vão trabalhar junto com aqueles que são neurotípicos. Então, tem que evitar bullying, tem que ter conscientização, você tem que incentivar uma atitude positiva e respeitosa da pessoa típica, do empregado típico para com o atípico. É uma série de obrigações que decorrem dessa obrigação principal, que é de contratar. Mas não é apenas contratar, é contratar e manter. E para manter, gerar dignidade, eficiência e até para a própria empresa ganhar produtividade com a contratação das pessoas com deficiência, é preciso ter um processo complexo e minucioso para a perfeita inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Além disso, a empresa fica obrigada a fazer avaliações periódicas, avaliação do desempenho da pessoa com deficiência, ver as dificuldades, corrigir as dificuldades, sabe? Não no sentido punitivo, mas no sentido colaborativo, para colaborar para aquele empregado com deficiência ter cada vez mais condições de exercer melhor e melhor as suas tarefas, os seus afazeres. Tem também o inciso 6º, que prevê a articulação intersetorial das políticas públicas, isso vale para o serviço público, e a 7, a possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. E aí, gente, no caso do poder público, vem o artigo 38 e diz assim: a entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigado à observância do disposto nessa lei e em outras normas de acessibilidade vigentes. Essas normas aqui, com relação a esse acompanhamento do trabalho da pessoa com deficiência, a permanente atenção às condições de trabalho, a inserção de colaboradores, né, para dar um apoio, de tecnologia assistiva, são regras comuns às contratações públicas e às privadas. Hoje eu dei preferência por falar com ênfase nas contratações privadas, já que eu invoquei aqui a lei que assegura essas cotas nas empresas privadas e os respectivos percentuais. Num outro vídeo eu vou gravar só sobre o concurso público, tá? Muito obrigado, eu espero que o vídeo tenha sido útil para você. Se foi, se inscreva, clique no sininho para ser notificado em outras oportunidades e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possa ter interesse no assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.